sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e há mais ou menos aí um mês atrás estava acontecendo a treta ali entre o Kendrick e o Drake, que também passou pelo J. Cole e que foi cheia de diss, né, com um fazendo música aí falando um monte pro outro, com algumas acusações bem pesadas sendo feitas inclusive, né, coisa que envolveu ali umas 10 músicas pra mais em apenas uns 2 meses. E eu sei que essas horas essa história já passou, mas caso não a conheça, queira saber um pouquinho mais sobre ela, e até se você perdeu alguma coisa e quem talvez tenha ganho, fica aí que eu já conto. Bom, o Kendrick Lamar e o Drake são dois dos grandes rappers da atualidade. Só pra vocês terem ideia, ambos aí já foram indicados a centenas de premiações diferentes, inclusive Grammys, né, que o Drake já ganhou 5 e o Kendrick 17. Foi um pouquinho a mais, né? E uma coisa que talvez você não saiba é que essa briga entre eles começou há uns anos atrás, apesar de ter estourado agora. Os dois começaram a carreira ali mais ou menos na mesma época. O Drake lançou seu primeiro disco de estúdio lá em 2010, que foi o Thank Me Later, apesar de ter lançado algumas mixtapes nos anos anteriores e o EP So Far Gone, e o Kendrick lançou seu primeiro disco de estúdio em 2011, que foi o Section 80, mas também já tinha lançado mixtapes e um EP em 2009, com os dois aí então tendo trajetórias parecidas nesse sentido, né? Nesse momento aí, pelo menos aparentemente, eles não tinham muito problema um com o outro não. Tanto que o Kendrick participou do segundo disco do Drake, lançado lá em 2011, que foi o Take Care, na música Bird Alive Interlude. E no ano seguinte, abriu ali as apresentações dele durante a turnê Club Paradise Tour, com o Drake sendo mais conhecido aí nesse momento, até por ter atuado ali na série de televisão adolescente Degrassi, como o estudante Jimmy Brooks, ou seja, ele já era ali um rosto mais conhecido. E depois disso foi a vez do Drake participar do segundo disco do Kendrick, que foi o Good Kid Mad City, lançado em 2012, cantando na música Poetic Justice. E parecia então tá tudo certo entre eles, mas seria logo no ano seguinte que as coisas começariam a se estranhar. Nessa época aí os dois estavam em ascensão e buscando por seus espaços dentro da indústria. E quando chegou em 2013, o Big Sean lançou uma música junto com o Kendrick e o Jay Electronica, chamada Control. E na parte cantada pelo Kendrick, ele citava ali alguns rappers, como o A$AP Rocky, Mac Miller, os próprios Big Sean e Jay Electronica que estavam ali na música com ele, além do Drake e do J. Cole, entre alguns outros. E ele dizia algo como: eu tenho amor por todos vocês, mas eu tô tentando matar vocês. Com ele dizendo isso, não no sentido literal, né, é claro, mas sim no sentido profissional mesmo. Dizendo ali que estava então tentando superá-los, né, e ainda se autoproclamou como o rei de Nova York e o rei da costa. Foi meio ali que uma provocaçãozinha, né, mas nada demais. Mas na época foram questionar o Drake sobre isso, que disse a Billboard que não tinha nada, na verdade, a dizer sobre isso, e que parecia só ser uma frase ambiciosa, e que era só isso mesmo, mas também não deixou de dar uma provocada não, dizendo que sabia que o Kendrick não estava o matando em nenhuma plataforma. E que quando então esse dia chegasse, eles podiam aí revisitar o assunto. Uma boa resposta até eu achei, vai. A verdade é que depois disso, aparentemente, os dois não se deram mais tão bem. E ao longo dos anos ali foram lançando músicas onde uma dava uma alfinetada no outro, uma provocada e por aí vai. Com eles falando aí um do outro eventualmente, mas nada que chamasse tanta atenção assim como foi o caso dessa última briga. E que acabou com uma série de diss aí sendo feita um pro outro, né? Pra quem não sabe disso, são músicas feitas aí pra atacar alguém mesmo. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre isso e contando aí algumas brigas de diss lendárias, tá? Se você quiser assistir, tá aqui no card. Mas voltando pra história aí, essa nova briga entre os dois começou em outubro de 2023, por conta de uma música do Drake, mas não por causa de uma coisa que ele falou por lá. Isso porque foi nesse momento aí que ele, junto com o J. Cole, lançaram a música First Person Shooter, onde na parte cantada pelo J. Cole ele falava que ele, o Drake e o Kendrick eram os Big Three, ou os três grandes do rap, né? Com o Drake também nessa mesma música comparando aí a sua própria popularidade com a do Michael Jackson. E por enquanto foi meio que isso só, na música não tinha ali nenhuma provocação ao Kendrick, com ele sendo citado aí somente nessa parte mesmo, onde o J. Cole colocava ele entre os maiores. Mas o Kendrick Lamar
Lamar não curtiu muito isso não e deu algumas respostas poucos meses depois. Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, foi então no dia 22 de março de 2024, portanto aí uns 6 meses depois do lançamento da música lá do Drake com J. Cole, que o Kendrick lançou junto com o Future e o Metro Boomin a música Like That, que na época chegou a atingir a primeira posição na Billboard e até que era meio despretensiosa aí nesse sentido da treta. Mas ele acabou respondendo aí a frase dita lá pelo J. Cole, que colocava os três como os grandes, dizendo que não tinha nada aí desse negócio de Big Three não, que tinha apenas Big Me ou o Grande Eu, né, dando uma bela menosprezada aí nos outros dois, e que não tava ali no mesmo nível dele, se colocando aí como o maior de todos. Inclusive essa música aí tava no disco We Don't Trust You, lançada pelo Future e o Metro Boomin, que muitos acreditam estar cheio de indiretas pro Drake, tá? Mas nada confirmado. O que surpreendeu muita gente, tá? Já que o Future e o Drake têm uma série de contribuições aí por anos, tá? Depois disso, eles ainda lançaram um segundo disco, tá? Chamado We Still Don't Trust You, que a revista Billboard declarou aí tá cheia de Drake e também de The Weeknd e A$AP Rocky. E isso tudo aí esquentou as coisas um pouquinho mais, mas o envolvimento desses dois aí na treta meio que parou por aí. Então a gente vai voltar aqui pros mais envolvidos, tá? Enfim, foi então no dia 5 de abril que o J. Cole resolveu dar uma resposta pro Kendrick. E assim lançou a música 7 Minute Drill, que tava dentro aí de um projeto chamado Might Delete Later, que traduzindo seria Pode Ser Deletado Depois. E vocês vão ver que esse nome aí é importante. Onde ele dizia coisas como: recebi uma ligação dizendo que alguém tava me atacando. Sua primeira merda foi clássica, sua última foi trágica. Falando ali do que foi dito mesmo pelo Kendrick na outra música, né? Mas ele se arrependeu logo, viu? Dizendo ali que era fã do Kendrick, que a música que ele tinha lançado era fraca e tudo mais. E assim a deletou de todas as plataformas, né? Assim como dizia lá o nome do projeto. Então é nessa parte que o J. Cole acaba deixando a treta. Mas aí entra de vez o Drake, tá? E é nesse momento que o bicho pega de verdade. Isso porque no dia 19 de abril ele lançou a música Push Ups, que era diretamente direcionada ao Drake e falava bastante coisa, mas provocava ali principalmente por duas questões. Uma delas seriam as parcerias ali que o Desafeto já tinha feito com artistas pop, né, como o Taylor Swift e Maroon 5, que de fato ele teve, tá, zoando ele aí como se ele tivesse mais pra um artista pop do que pra um artista de rap. Questionando mesmo ali as decisões de carreira dele. Mas não só isso, já que ele ainda fala da relação que o Kendrick tinha com a gravadora, falando ali sobre as divisões do lucro que ele tinha com as músicas de 50-50, sabe? Dando a entender ali, sei lá, né, que ele era meio burro ali por assinar um contrato onde metade do que ele ganhava era da gravadora. Ah, e nessa música ele também fala do Future e do Metro Boomin, tá? Mas não parou por aí, já que ainda no mesmo dia, portanto antes aí que o Kendrick pudesse sequer digerir tudo isso, ele lançou uma outra música, chamada Taylor Made Freestyle, e que foi bem polêmica. Isso porque antes da música começar, ele colocou um áudio ali que foi alterado por inteligência artificial pra aparecer com as vozes do falecido Tupac e do Snoop Dogg, que são ídolos ali do Kendrick, pra provocar mesmo. Isso aí não pegou bem não, tá? Não só pro Kendrick, mas pra opinião pública não foi muito bom não. Mas enfim, ele também continua aí batendo ali naquela questão da relação do Kendrick com a indústria, dizendo também que uma resposta dele tava demorando a vir porque ele tava esperando o lançamento do novo disco da Taylor Swift. Bom, mas aí sim, depois disso veio a hora do Kendrick responder, e ele não pegou leve não. Primeiro ele lançou no dia 30 de abril a música Euphoria, onde ele falava tanto da vida profissional como pessoal do Drake. Atacando a credibilidade dele como rapper, né, dizendo que ele estava desconectado ali com a cultura hip hop e da cultura negra mesmo em geral, e que era medíocre fazendo música, dizendo até mesmo que ele não era um rapper, mas sim um golpista. Sem contar que ele ainda dá uma questionada ali no papel dele como pai, tá, e também sobre como ele forma o seu filho, Adonis, e ainda fala dos ghostwriters do Drake. Isso porque existe uma história aí, uma suspeita até, de que quem escrevem ali as músicas do Drake não é
a ele, tá? Mas sim compositores ali não divulgados, com ele pegando a autoria das músicas pra ele. Mas o Kendrick também não parou por aí não, já que apenas 3 dias depois, no dia 3 de maio, lançou a música 616 LA, que é como se o Kendrick estivesse aconselhando o Drake, na zoeira, né, claro, e dizendo ainda que tinha informantes dentro da produtora do Drake, e que funcionários e pessoas próximas a ele diziam que ele de fato merecia um xingamento. E um outro detalhe é que essa música foi produzida pelo Jack Antonoff, que é conhecido por produzir músicas da Taylor Swift, né, meio que zoando aí com a tentativa do Drake humilhá-lo por ter participado das músicas dessas artistas. E agora então começa a vir uma música atrás da outra, já que ainda nesse mesmo dia aí do 3 de maio, o Drake manda outra música chamada Family Matters, que como o nome já dizia, falava da vida pessoal do Kendrick, explorando ali os boatos de que o Dave, né, que era o melhor amigo do Kendrick, na verdade era o pai de um de seus filhos, e ainda o acusa de ter agredido a sua esposa. E aqui, como vocês estão vendo, já começam aí umas acusações mais pesadas, tá? Vale dizer também que nenhuma dessas coisas que eles foram se acusando aí foram comprovadas, tá? Pelo menos não por enquanto. Enfim, mas foi logo depois disso, menos de uma hora aí depois do lançamento dessa música do Drake, que veio aquela que muita gente considera como sendo o golpe definitivo dessa briga. Já que foi nesse momento que o Kendrick lançou a música Meet the Grahams. Graham é o nome da família do Drake, tá? Com uma resposta mesmo a Family Matters, mostrando que talvez ele realmente tivesse informantes dentro da produtora do Drake. Pegaram aí a resposta da música que o Drake tinha acabado de lançar, foi respondido em minutos depois. Não tinha como ele ter feito tão rápido. E nessa música aqui ele vai bem fundo e pesado, tá? Já que aqui ele fala novamente com o Adonis, né, o filho do Drake, e ainda fala sobre uma suposta filha não assumida pelo cantor. Depois disso ele ainda fala com os pais do Drake e lamenta ali que o cantor seja da forma que ele é. Mas agora ainda vem o pior de tudo, já que ele faz uma série de insinuações de que o Drake é um predador sexual e que se envolvia com menores de idade, o comparando até mesmo com Harvey Weinstein, que foi preso por violência sexual. Mas antes que o Drake pudesse sequer assimilar tudo isso, logo no dia seguinte o Kendrick lançou uma outra música, chamada Not Like Us, que além dele ter criticado ali o Drake por ter usado inteligência artificial para fazer lá a voz do Tupac do Snoop Dogg, ele ainda intensifica e muito as acusações lá de envolvimento do Drake com menores de idade. E até a thumb do vídeo do YouTube com essa música também já indicava isso, já que ela mostrava ali a mansão do Drake com uma série de setas que são utilizadas num aplicativo que indica justamente onde moram predadores sexuais. Hey Drake, I hear you like I'm young. E por último, finalizando tudo isso, pelo menos até o momento, veio aí uma resposta do Drake, que foi lançada no dia 5 de maio e foi chamado The Heart Part 6, onde ele fala ali algumas coisas que um pessoal deu uma desconfiada, tá? Como por exemplo o negócio lá do informante do Kendrick, que era uma pessoa próxima a ele, ser na realidade uma estratégia que ele tinha bolado justamente para dar informações falsas mesmo pro Kendrick, como por exemplo o negócio da filha não assumida, que isso foi uma história inventada e passada por querer pro Kendrick. Com ele tentando também rebater as acusações de envolvimento com menores de idade, explicando ali qual era na realidade as relações que ele tinha com essas garotas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele pede provas aí de tudo que o Kendrick o acusou. Também fala ali que o Kendrick é um pai ausente e se coloca como um artista superior. E como eu disse, os lançamentos pararam por aí, tá? Pelo menos até agora, aí pouco mais de um mês depois disso tudo. Mas algumas pessoas e revistas tentam indicar o ganhador dessa briga, sendo que o mais comum seja encontrar o Kendrick nesse lugar. Isso porque se considera que os ataques dele acabaram batendo mais forte no Drake, e também por ter tido ali uma repercussão maior no público em geral, até pela gravidade de tudo que foi dito. A própria revista Rolling Stone tem essa opinião e pela internet aí é fácil encontrar enquetes que dizem a mesma coisa. Sem contar que a música Not Like Us do Kendrick, né, que a gente falou agora há pouco aí, acabou inclusive superando um recorde que era do Drake, já que em apenas 9 dias ela passou da marca de 100 milhões de reproduções no Spotify, mostrando ali que as pessoas na verdade queriam mais ouvir as músicas dele do que a do seu rival na briga. Porém, ainda assim, há quem considere o Drake o vencedor, mas por conta do todo na carreira mesmo, já que em termos de números gerais ele realmente tem mais que o Kendrick, tipo, considerando ele como um artista maior mesmo. Mas enfim, eu quero saber o que você acha, quem você acha que ganhou essa treta. E vamos ver se sai mais alguma coisa, né? No momento da gravação
atualização desse vídeo aqui, por enquanto é isso mesmo, mas a gente tá aqui esperando. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você ouviu essa treta, se você acompanhou tudo o que tinha acontecido e se já teve uma atualização que eu não falei aqui porque não deu tempo. Deixa aqui pra gente também quem você acha que ganhou a briga, você realmente acha que foi o Kendrick ou você tá mais pro Drake? Ah, e se eu esqueci de colocar alguma coisa, já põe aqui também, tá bom? Aqui do Zaz tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!